Ok, então vamos aqui. Esse processo que eu vou explicar para vocês hoje é aquele que ocorre para calcificar tecidos ósseos, né? Mas também se aplica para dentina, para cemento, e é um pouco diferente para esmalte, tá? Porque o esmalte não é de origem conjuntiva, ele é de origem epitelial. Então, ele tem hidroxiapatita, mas ele não tem colágeno, certo? Então, ele é um pouco diferente, o esmalte. Mas se aplica para dentina e para cimento também, o que eu vou falar aqui, certo? Bom, qual é a base disso tudo aqui? A base eu meio que já expliquei nos primeiros 5 minutos de aula, né? Eu falei que um mineral se forma independentemente da vida, né? As primeiras coisas que se formaram no planeta antes da vida foram as rochas, né? As rochas, as pedras, os minerais. Porque para se formar essas coisas, eu preciso, na verdade, de condições físico-químicas apropriadas. Essas são as condições que fazem com que os cristais se formem, tá? O que a gente vai fazer nos tecidos calcificados é algo muito parecido, tá? A gente vai associar. Primeiro, a gente precisa da primeira pedra, do primeiro cristal, certo? E depois a gente só vai somando cálcio e fosfato naquela estrutura, e aí, consequentemente, ela vai crescendo e forrando e cobrindo, então, a superfície do tecido, tá? Essa imagem mostra pra gente um cristal de fosfato de cálcio. Então, o que eu preciso é de um desse, né, para começar a história. Eu preciso que um desses se forme, porque a partir dele eu só preciso aderir mais e mais cálcio e fosfato que já existem na suspensão, porque são minerais, são íons, na verdade, encontrados no fluido corporal. Então, a gente já tem esses minerais, esses íons, desculpem, em suspensão. Então, quando eu formo o primeiro cristal, é só uma questão de mais aderirem a ele para que a gente aumente isso, tá? Além de cálcio e fosfato, a gente vai encontrar outros íons como carbonato, citrato, sódio, magnésio, potássio, cloreto e flúor nessas estruturas, tá? Em menor quantidade, mas também estarão presentes. Bom, aqui a gente já está vendo uma estrutura totalmente cristalina. Vejam que como eu somei, né, aquele cristal de fosfato de cálcio com vários, né, cristais, e agora eu fiquei com uma estrutura totalmente cristalina. Difícil imaginar uma célula aqui no meio, né? Difícil imaginar um vaso sanguíneo passando por aqui. Mas, obviamente, eles estão aí sempre protegidos, né? Tem sempre uma membrana, geralmente de tecido conjuntivo, né, que vai estar ali abrindo um túnel, um espaço, uma lacuna, para que essas coisas possam estar aí no meio. Bom, vamos lá. Qual é a base? Temos, como eu falei, cálcio e fosfato circulantes no sangue e no fluido corporal. Só que esses compostos, eles já estão próximos do limite de saturação. O que é saturação? Vamos lá. Se eu pegar um copo e colocar uma colher de sal, misturar, ele dissolve. E eu coloco mais uma, mais outra, outra. Quantas colheres eu botar no mesmo copo de sal, sempre vai dissolver? Não, né? Existe um limite para isso. Chega uma hora que por mais que eu mexa, sempre vai ficar se depositando no fundo. Porque eu atingi o limite de saturação do fluido. O cálcio e o fosfato, eles estão em suspensão nos nossos fluidos, mas eles estão próximos do limite de saturação. Então, se eu aumentar brevemente as concentrações desses íons, eu ultrapasso o limite de saturação e aí vai ter a precipitação desses íons, formando, então, os cristais. Por isso, a gente pode aplicar agora, por exemplo, as pedras nos rins, que as pessoas tanto falam, bebam água, né? É importante beber água para prevenir as pedras nos rins.
Lógico, porque quanto mais água você bebe, mais você dilui, mais distante fica o limite de saturação. Então, o que aconteceu ali no rim é que, como ele é um órgão de filtração, na hora da filtragem, superou o limite de saturação, precipitou os íons, consequentemente formou-se os cristais. E aí isso vai se acumulando até formar uma pedra, né? E aí vai tendo os diâmetros, enfim, das diferentes pedras. Só que nesse caso, foi uma situação patológica, porque não era para essa pedra se formar lá no rim. Mas vejam que foram as condições físico-químicas que se favoreceram ali. Vamos falar do tecido ósseo. O que vai acontecer? Os osteoblastos, eles secretam a matriz orgânica, certo? O tecido mole. Como é que eu vou calcificar isso agora? Bom, primeira coisa que a gente já sabe. Esse tecido é mole, então ele tem água, né? Ele vai ter o fluido e tem cálcio e fosfato lá. Eu só preciso agora que esse limite de saturação passe, né? Ultrapasse o limiar. E aí a gente vai ter a precipitação dos cristais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, delimitar a área. Os osteoblastos, eles estão encostados uns nos outros, inclusive com junções, tipo as células epiteliais, sabe? Eles formam uma barreira, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com esse processo. Essa calcificação, ela não pode espalhar para os tecidos vizinhos. Concordam? Né? E se é uma condição físico-química, eu tenho que garantir que só naquele espaço essa condição vai existir e não no meu tecido vizinho. Não vou calcificar o que eu não quero. Primeira coisa. Então, faz-se uma barreira com os osteoblastos no entorno da estrutura. Tem periósteo, né, em volta, que também ajuda a fazer um isolamento. E aí entra um personagem que está sendo estudado ainda, chamado vesícula de matriz. A vesícula de matriz, ela já foi encontrada em várias microscopias, certo? Na matriz mole, antes de calcificar. Eles encontram vacúolos, vesículas, várias, nessa matriz ainda mole, tá? Eu não tenho foto aqui, mas o autor diz que já foram encontrados, inclusive, depósitos de cristais nessas vesículas. Nessa microscopia aqui, nas duas, a gente vê aqui em cima a matriz mole, com as várias vesículas, como vocês estão vendo, são essas várias bolinhas aqui. E aqui é uma outra microscopia, que é um prolongamento do osteoblasto, e a gente vê aqui emergindo dele uma vesícula. Então, qual é a contribuição biológica nesse processo? Os osteoblastos produzem essa vesícula de matriz. E o que eles sabem já é que os primeiros depósitos cristalinos ocorrem nessas vesículas. Então, é como se o microambiente ali, e eles não têm certeza ainda se é dentro da vesícula ou se é na superfície da vesícula, mas existe ali um microambiente que favorece o primeiro depósito. O primeiro cristal se forma ali, na vesícula de matriz. Como eu tenho várias vesículas, então eu tenho vários centros de ossificação ou de nucleação, como eles chamam, centro de nucleação. Então, em cada bolinha dessa, eu vou ter um cristal se formando. E aí, depois, esse cristal vai começar a expandir, justamente porque eu já tenho cálcio e fosfato perto. E aí, esse aqui vai expandindo. Aí, daqui a pouco, uma área encontra com a outra, que encontra com a outra. E aí, eu começo a ter toda a área calcificada. Essa é a base do conceito, né, de biomineralização. Eles afirmam que primeiro se faz os depósitos nas vesículas de matriz, depois essa cristalização tende a se expandir por sobre as fibras colágenas, e depois os espaços entre as fibras colágenas vão sendo também ocupados. E aí, consequentemente, toda a matriz se torna calcificada.